tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens e a gente tem uma questão do Enem de 2022 para conversar com você. Vamos lá? Essa questão eu vou começar pelo comando dela. Olha que interessante. Nesse artigo de opinião, a gente já... Marca aí! Eu tenho um artigo de opinião, onde o articulista, que é a pessoa que escreveu o artigo, vai emitir opinião sobre um determinado tema. Tudo bem? Ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de... Gente, vamos pensar. O articulista, ele evidencia aí a seguinte situação. Ele fala que a gente tem que entender, a gente precisa ser compreendido, melhor dizendo. Então não adianta que ele, dentro de um contexto onde ele conhece a linguagem do direito, ele vai utilizar todo esse rebuscamento para comprar pão. Ele pode chegar para o rapaz, né, da padaria e dizer assim, me dê aí tantos reais de pães, né, de pães, pesa aí para mim. Ele vai entender. Agora, se eu for utilizar uma linguagem extremamente rebuscada com aquele rapaz ali da padaria para pedir o pão, é possível que ele não entenda. Mas é comum que nós, e aí a gente vai se incluir também, a gente acha que as pessoas que falam difícil são pessoas inteligentes. E ele diz que não. Ser inteligente é falar simples, é ser possível de comunicação. E nós da linguística defendemos muito isso. O que importa é a comunicação. Na linguagem oral, a gente precisa se comunicar. Então, é preciso que a gente utilize a nossa linguagem mediante o nosso público-alvo. Então, não adianta eu, enquanto professora de português, usar uma linguagem extremamente rebuscada se o meu aluno, dependendo do nível acadêmico em que ele esteja, ele não vai compreender, né? Então não adianta, não é, mas você, professora, tal. Não, gente, a gente precisa se fazer compreendido. Ele diz isso no texto, tá certo? Então, falar difícil, falar bem, é ser compreendido, tá certo? E ele diz assim, ó, o problema nosso, e a gente vai se incluir, é que temos uma cultura de valorizar quem demonstrar ser inteligente ao invés de valorizar quem é. Uma coisa é a pessoa demonstrar que é, falar rebuscado, aquela linguagem dicionarizada, né, vernacular, mas não é compreendido. Não adianta. Mas vamos lá. Toda essa explicação, você lê o texto. Então, nesse artigo, o autor evidencia a importância de quê? De se ter um notável saber jurídico? É importante ter isso. Mas, para se comunicar, é importante que a gente se faça entender. Então, a alternativa A está falsa. Alternativa B, valorização da inteligência do falante. A gente precisa valorizar as pessoas inteligentes. Mas isso não quer dizer que na hora de se comunicar, a pessoa que, de alguma forma, utilize uma linguagem mais simples, ela não seja inteligente. O nosso articulista diz que ser inteligente é ser simples, né? É se fazer compreender, se fazer comunicar, ok? Então, essa alternativa B também está falsa. Alternativa C, falar difícil para demonstrar inteligência. Gente, falar difícil não é falar simples, é se fazer compreender. Afinal de contas, eu tenho que me fazer compreender ao meu interlocutor, a pessoa que está aí do outro lado. Você que está aí do outro lado tem que me entender. Então, não adianta eu utilizar de palavras extremamente rebuscadas se o meu aluno, que é você que está aí, não vai me compreender porque eu utilizei de palavras difíceis, né? Mas eu preciso aprender isso. Sim, você vai escrever isso. Não, olha, gente, o fato de você falar numa linguagem mais simples não vai impedir você de utilizar a norma padrão, certo? Porque você aprende que escrever, você utiliza elementos específicos e na fala outros, tudo bem? Alternativa D, coesão e da coerência em documentos jurídicos, né? Evidencia a importância da coesão e da coerência em documentos jurídicos. No texto ele fala que falar simples, com coesão e coerência que é legal, certo? Falar com coesão, articular bem e com coerência e adequar, inclusive, a sua fala ao seu interlocutor é que é legal. Então, o rapaz da padaria, ele vai entender muito bem se eu chegar para ele e dizer assim, ei, você pode ver para mim 10 reais de pão, né? Quantos pães dá? Quanto é possível aí? E ele vai saber do que utilizar, por exemplo, outra linguagem para pedir a mesma coisa. Tá certo? Então, a alternativa D tá falsa. A alternativa E,
a adequação da linguagem à situação de comunicação. E isso está em todos os manuais de linguística, né? Todos os manuais de linguística, que é a ciência da linguagem, não falando dos gramáticos, mas sim dos linguistas. A gente precisa adequar a nossa linguagem ao nosso interlocutor. O que é o interlocutor? Você, a pessoa que está nos ouvindo, tá certo? E isso não vai impedir de que você, o meu interlocutor, vai impedir de você escrever dentro da norma padrão, obedecendo a gramática normativa, a gramática prescritiva, ok? Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!